O sol causticante de um campo de batalha esquecido. O clã metálico de escudos e lanças. A voz gutural de um comando espartano ecoando através das fileiras. Imaginem, por um instante, a cena, uma falange espartana, a encarnação da disciplina e da fúria antiga, avançando implacavelmente. Mas, desta vez, não há persas ou atenienses à sua frente, não há sequer um inimigo visível. Apenas um silêncio perturbador, quebrado apenas pelo chiado do vento e, de repente, pelo som seco e estalado de um tiro de rifle que rasga o ar. Um som que nenhum guerreiro da antiguidade jamais ouviu, mas que anuncia uma morte instantânea e incompreensível. Hoje, vamos mergulhar num dos cenários mais fascinantes e brutais, o que aconteceria se um sniper moderno, munido de tecnologia de ponta e treinamento de elite, se encontrasse cara a cara, ou melhor, a quilômetros de distância, com a lendária falange espartana. É um confronto que transcende eras, onde a tática, a tecnologia e a psicologia da guerra se chocam de forma espetacular. Primeiro, vamos apresentar o nosso protagonista anacrônico, o sniper moderno. Não estamos a falar de um recruta qualquer, mas de um operador de forças especiais, um mestre na arte da ocultação. Observação e eliminação de alvos de alto valor a longas distâncias. Este indivíduo não é apenas um atirador. Ele é um guerreiro completo, treinado em sobrevivência, evasão, comunicação e combate corpo a corpo, embora este último seja o último recurso. O equipamento deste sniper é um salto tecnológico de milênios. Ele estaria armado com um rifle de precisão de calibre pesado, como um 50 BMG 127x 99mm Organização do Tratado do Atlântico Norte ou um 338 Lapua Magnum, capaz de atingir alvos com letalidade a mais de 2 km de distância e, em certas condições, bem mais. A munição não é apenas bala. São projéteis de alto desempenho, capazes de penetrar armaduras leves e pesadas, desestabilizando alvos com uma energia cinética brutal. A mira telescópica, equipada com retículos balísticos avançados, visão noturna ou térmica, permitiria-lhe operar em qualquer condição de luz, transformando a noite num campo de caça. Um telêmetro laser forneceria distâncias precisas, enquanto um computador balístico corrigiria vento, temperatura, umidade e a rotação da Terra. Além disso, o sniper usaria um ghillie, um fato de camuflagem que o tornaria virtualmente invisível no terreno, fundindo-o com a paisagem. Terá consigo rádios embora não haja ninguém para comunicar, mapas digitais, kit médico, água, rações e, crucialmente, uma quantidade limitada de munição extra. Agora, vamos voltar para o nosso adversário, a falange espartana. A falange não era apenas uma formação. Era um organismo vivo, forjado por séculos de disciplina e um regime de treinamento que começava na infância. Cada hoplita espartano era uma peça de um cabeca mortal, protegido por um escudo redondo de bronze e madeira. O vezes Aspis, que não só o protegia, mas também ao seu companheiro da esquerda. Armados com a vezes Dori, uma lança de cerca de 2 a 3 metros de comprimento, e um vezes Chifos, uma espada curta para combate corpo a corpo. Eles avançavam em linhas cerradas e impenetráveis. O poder da falange residia na sua coesão, na sua capacidade de absorver e entregar choque em massa. A disciplina era absoluta. Quebrar a formação era impensável, uma desonra pior que a morte. A sua armadura, embora eficaz contra as armas da época menos lanças, espadas e flechas de arco composto menos, consistia em capacetes de bronze, couraças de linho ou bronze e as caneleiras. Esta proteção era excelente contra ameaças frontais e laterais típicas da guerra antiga. O número de guerreiros numa falange poderia variar, mas uma mora espartana, uma unidade tática, podia ter entre 500 a 900 homens. Para o nosso cenário, imaginemos uma força significativa, digamos 1000 espartanos, avançando em campo aberto. Onde este confronto épico ocorreria, o terreno é crucial. Um campo de batalha aberto e plano seria desfavorável para o sniper, oferecendo pouca cobertura e vias de fuga. No entanto,
um terreno acidentado com colinas, rochas, árvores esparsas e vegetação. Permitiria ao sniper usar a sua camuflagem e capacidade de movimento para estabelecer posições de tiro vantajosas e, mais importante, rotas de fuga. Vamos imaginar um vale rochoso, com elevações graduais e alguns arbustos densos, sob a luz do dia para maximizar o impacto visual do confronto. A falange espartana avança, talvez em direção a um objetivo estratégico, com a cadência marcial que lhes era característica. O ar está pesado com a antecipação de um combate que não virá da forma esperada. A uma distância de 1.500 metros, talvez até mais, o sniper está posicionado. Invisível, paciente, o seu batimento cardíaco controlado, a respiração lenta e profunda. O seu olho está colado à mira, que lhe oferece uma visão nítida do inimigo que nem sequer sabe que está lá. A primeira vítima seria um choque devastador. O sniper não desperdiçaria o seu primeiro tiro. Ele visaria um alvo de alto valor, talvez um oficial, um standbearer, ou um dos guerreiros da primeira fila. O som do tiro, movendo-se mais rápido que o som, atingiria os espartanos alguns segundos depois da bala. Um guerreiro espartano, talvez o comandante de uma secção, desaba sem aviso, com uma ferida explosiva e incompreensível. Não há flecha, não há lança, não há inimigo visível. A morte veio do nada. Inicialmente, haveria confusão. Os espartanos, confrontados com algo além da sua compreensão, poderiam atribuir a morte a um mau presságio. Um acidente, ou talvez até um ataque divino. Mas então, um segundo, um terceiro guerreiro tomba. O pânico começaria a instalar-se. O som do tiro, uma vez compreendido como a causa das mortes, seria um mistério. De onde vem? Quem está a atacar? O sniper. Após cada tiro, realocaria sua posição, movendo-se silenciosamente através da cobertura. Esta tática de shoot and discute é fundamental. Os espartanos, apesar da sua disciplina, não teriam meios de detectar a origem dos tiros. Eles não têm binóculos, não têm óticas, não têm rádios. A sua única forma de detectar um inimigo à distância é através da visão, e o sniper estaria muito além do alcance visual eficaz, e perfeitamente camuflado. A sua resposta inicial seria instintiva, formar uma defesa mais compacta, talvez virar os escudos para cima, procurando proteção contra um inimigo que não conseguem ver. Mas a formação da falange, otimizada para combate frontal e corpo a corpo, seria terrivelmente vulnerável a um ataque à distância invisível. Cada tiro seria uma aposta letal. Os escudos, as PIs, embora robustos, não foram projetados para resistir a projéteis de alta velocidade. Uma bala, 50 BMG, atravessaria vezes as PIs, como papel, e o homem por trás dele. Mesmo as couraças de bronze ou linho seriam ineficazes. O sniper continuaria a escolher os seus alvos metodicamente. Comandantes, aqueles com armadura mais elaborada, ou simplesmente os guerreiros da primeira fila. A cada baixa, a coesão da falange seria testada. A disciplina espartana era lendária, mas a guerra psicológica de um inimigo invisível é um terror diferente. Não há glória num combate onde não se pode ver o adversário, onde não se pode retaliar, onde a morte vem de um fantasma. A moral começaria a ruir, a incompreensão do fenômeno, a incapacidade de lutar. A perda contínua de camaradas sem sequer um vislumbre do agressor causaria um pânico que poucos espartanos teriam experienciado. Eles poderiam tentar avançar na direção geral dos tiros, o que seria inútil e apenas os exporia ainda mais. Poderiam dispersar, o que significaria o fim da falange como unidade de combate. E se os espartanos enviassem um grupo de batedores ou guerreiros mais leves para caçar o agressor? Seria um esforço fútil e suicida. Qualquer grupo que se separasse da falange para procurar o sniper seria rapidamente abatido. O sniper, com a sua mira e conhecimentos táticos, veria os seus movimentos a centenas de metros de distância e os eliminaria um a um.
A sua capacidade de observar e analisar o terreno daria-lhe uma vantagem esmagadora sobre qualquer tentativa de flanqueamento ou caça. A munição do sniper é um fator limitante. Um operador normalmente não carrega mais do que 20-40 cartuchos para um rifle de grande calibre. Com uma taxa de um tiro por morte garantida, ele poderia eliminar dezenas de espartanos. Não o suficiente para destruir uma falange de 1000 homens, mas certamente o suficiente para desorganizá-la completamente e quebrar o seu espírito de luta. Depois de ter disparado a sua munição primária, o sniper teria de se retirar ou usar uma arma secundária, como uma pistola ou um rifle de assalto com menos precisão e alcance, que ainda assim seria devastador contra armas antigas, mas o seu fator invisível estaria comprometido se tivesse de se aproximar. Vamos considerar o impacto a longo prazo. Um único sniper, mesmo que esgote toda a sua munição, teria causado um trauma incalculável. A falange espartana, outrora invencível, seria uma força quebrada. Não por uma derrota militar convencional, mas por um terror inexplicável. A crença na sua própria invencibilidade seria estilhaçada. Os sobreviventes contariam histórias de deuses furiosos ou demônios invisíveis, de uma nova forma de guerra que desafiava toda a sua compreensão. No final, o sniper moderno não derrotaria a falange espartana no sentido de aniquilar por completo. O número de baixas, embora significativo, não seria total. Mas o seu objetivo, que seria provavelmente o de desabilitar ou aterrorizar o inimigo, seria magnificamente cumprido. Ele transformaria uma força coesa e temível numa multidão de homens confusos e aterrorizados, incapazes de manter a formação ou de prosseguir com qualquer objetivo tático. A sua mera presença, ameaça de morte invisível e instantânea, seria mais potente do que qualquer exército antigo. Ele teria provado que, na guerra, a tecnologia não é apenas uma vantagem, mas uma arma capaz de reescrever as regras da batalha e da psicologia humana. Este cenário é um lembrete vívido de como a evolução tecnológica pode tornar táticas e exércitos que outrora foram o auge da guerra em relíquias indefesas, confrontadas com um poder de fogo e uma precisão que desafiam a própria compreensão do combate. É a mente e a máquina contra a coragem e a disciplina, e neste caso, a máquina e a mente modernas prevalecem de forma esmagadora. Se você se fascinou com este mergulho profundo no confronto entre eras, se gosta de imaginar como a história poderia ter sido diferente com um toque de tecnologia moderna, então não se esqueça de deixar o seu like, partilhar este vídeo e, claro, inscrever-se no canal para mais cenários épicos como este. Que outros confrontos gostaria de ver? Deixe nos comentários.